A montadora de carros Ford anunciou o encerramento da sua linha de montagem no Brasil. Todas as fábricas da Ford serão fechadas. Isso é uma notícia recente, saiu agora. Em meados de 2019, a Ford já havia fechado uma de suas principais fábricas no ABC Paulista. E assim, a empresa encerra mais de 100 anos de operação no nosso país. Vão ficar algumas coisinhas aqui ou ali, claro que vão importar carros do México, da Argentina, de outros lugares, para serem vendidos aqui no território nacional. Mas a produção de carros no Brasil não vai mais existir. A Ford vai continuar com as suas operações tanto no Uruguai quanto na Argentina. É claro que isso é um choque, porque vocês sabem que as montadoras elas empregam muita gente. E é um impacto gigantesco quando uma montadora fecha. Porque as montadoras geram empregos diretos e também indiretos. Porque como elas empregam muitas pessoas, essas muitas pessoas movimentam a economia local e essa economia local contrata outras pessoas para abastecer essa gama de consumidores. E a pergunta que fica é, e agora, Bolsonaro? Ou melhor, e agora, Paulo Guedes? As reformas neoliberais não eram para salvar esse tipo de empresa? E é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Então já clique no botão de gostei, deixe o seu like. É sempre importante, 250 likes em menos de uma hora, ainda mais nesse início de ano. Janeiro e fevereiro são meses muito ruins aqui no YouTube, então a sua força é essencial para os nossos vídeos. Em 2016, logo depois do impeachment de Dilma, começou uma discussão sobre reforma da Previdência, teto de gastos, reforma administrativa, reforma tributária. Temer colocou o teto de gastos. O governo não pode gastar mais do que esse limite. Depois, com o governo Bolsonaro, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, que Paulo Guedes falava que ia gerar bilhões. Não, temos que decolar, vai ter uma aterrissagem, um crescimento em W e outras coisas, vão gerar bilhões de empregos, trilhões de empregos com a reforma da Previdência. Vão faltar pessoas no mundo, vamos ter que importar pessoas de Marte, marcianos, para produzir, porque nós vamos gerar trilhões de empregos aqui no Brasil com as nossas reformas. O que aconteceu? A Ford fechou. O que nós precisamos entender são esses mitos das reformas neoliberais. Porque essas reformas neoliberais elas não atendem aos anseios do capitalismo industrial, mas sim do capitalismo financeiro. E agora eu vou explicar para vocês as diferenças básicas entre esses dois tipos de capitalismo que nós temos hoje. Nós estamos, claro, num regime capitalista, mas embaixo desse grande guarda-chuva, capitalismo, nós temos duas vertentes. A primeira delas é o capitalismo tradicional, o capitalismo industrial, também conhecido como capitalismo produtivo. Nesse capitalismo produtivo nós temos as fábricas, as linhas de montagem, os produtos. Então, para eu produzir, por exemplo, esse celular, eu preciso de insumos, eu preciso de capital, no caso dinheiro, e eu preciso de uma força de trabalho empregada para produzir esse produto. Depois que eu invisto tudo isso para produzir esse celular, eu pego e vendo esse celular para um cliente que vai comprar e me dar dinheiro, que eu vou tirar os meus custos e vai sobrar assim um lucro. Esse é o capitalismo tradicional. E o capitalismo, pessoal, ele sobrevive na base da chamada mais-valia. O que é a mais-valia? É quando eu extraio o mais trabalho do meu funcionário, obtendo assim um lucro maior. Vamos supor o seguinte exemplo, a seguinte alegoria. Para pagar o seu salário e gerar lucro para o seu patrão, um funcionário precisaria trabalhar 5 horas. Se ele trabalhasse 5 horas por dia, ele conseguiria pagar os seus custos e dar lucro ao patrão. Mas ele precisa trabalhar 8 horas. Essas 3 horas a mais que o funcionário trabalha, ela é chamada de mais-valia, porque todo esse emprego de horas não é revertido para ele, mas sim totalmente para o patrão. À medida que o mundo foi evoluindo tecnologicamente, nós tivemos a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a indústria 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Nós começamos a ter uma mecanização da produção e os funcionários começaram a deixar o chão de fábrica ou deixar a linha de montagem, foram sendo substituídos por robôs. Com a produção mecanizada, você tem uma produtividade muito maior e você também consegue lucros maiores. Então a mais-valia deixou de acontecer ali
E você começou a extrair, ter uma lucratividade muito maior. Só que há um limite, claro, para que você aumente o seu lucro. Então as indústrias, elas começaram a chegar já no limite da sua produção e da sua lucratividade. Só que nós temos, atrelado a esse capitalismo produtivo, o capitalismo financeiro. E por que ele está atrelado? Porque essas grandes companhias, como no caso a Ford, o Google, a Motorola, enfim, os bancos, eles possuem ações. E essas ações estão sendo comerciadas no mercado de capitais. E essas ações têm valores. E os donos dessas empresas, eles não possuem mais o poder, né, das organizações. Eles não são donos sozinhos das organizações. Eles possuem ações dessas empresas. E essas ações valorizam ou desvalorizam com o passar do tempo. E a maior parte dos rendimentos, do patrimônio desses grandes capitalistas está justamente nas suas ações. Porque o dono da Ford, ele não vai ter somente ações da Ford, ele vai ter ações do Google, ele vai ter ações do Facebook, ele vai ter ações da Petrobras, ele vai ter ações da British Petroleum, vai ter ações da Nintendo, vai ter ações da Sony, ele vai ter ações de várias empresas. Então ele não é mais um dono somente do setor automobilístico, ele é dono de vários setores. A ponto que ele nem mais sabe de onde vem o dinheiro dele. Só que como eu vou conseguir extrair mais-valia do capitalismo financeiro? Com as reformas que estão sendo propostas, no caso aqui no Brasil, pelo Paulo Guedes. Porque o que acontece? O capitalismo financeiro depende muito da interação entre os bancos e os governos. Porque os bancos emprestam dinheiro para os países, para os governos. E os governos, claro, precisam pagar esses empréstimos, mas nunca vão pagar. O que existe, na verdade, é uma expectativa que os países têm de pagar esse empréstimo. E quanto mais fácil, quanto maior é essa expectativa para um país pagar o empréstimo, mais valorizado fica essa dívida. Como assim? Eu sou um banco e eu tenho dinheiro para receber do governo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro, essa dívida que eu tenho, que o país tem comigo, e eu vou distribuir essa dívida, eu vou vender essa dívida para as pessoas, para os investidores. Os investidores vão comprar essa dívida de mim. Eles têm um papel, que é uma garantia que no dia tal, acordado, eu vou receber um montante do governo. E eu posso também negociar esses papéis. Quanto mais garantias eu tenho que eu vou receber do governo, na data estipulada, mais valorizado fica o meu papel e eu troco. E eu vendo esses papéis obtendo lucro. Quanto menos garantias eu tenho de receber naquela data, menos valor o meu papel possui. E como que o governo paga as suas dívidas? Ora, tendo dinheiro em caixa. Então, qual é a grande sacada dessas reformas administrativas, da Previdência, a reforma trabalhista que foram propostas? A reforma trabalhista lá no governo Temer. Você reduz os gastos públicos e ao reduzir os gastos públicos com o funcionamento da máquina estatal, seja com serviços públicos, previdência, dentre outras coisas, investimentos em infraestrutura, você tem mais dinheiro que é disponível para pagar as dívidas com os bancos. E isso faz com que o capitalismo financeiro, que não faz parte somente as ações, você tem vários outros títulos, vários outros papéis embutidos, que compõem o capitalismo financeiro, você faz com que o capitalismo financeiro se valorize. E o capitalismo financeiro ele é muito mais atraente do que o capitalismo produtivo. Porque para eu gerar dinheiro com o meu celular, eu preciso de funcionários, eu preciso de uma fábrica, eu preciso de insumos, eu preciso comprar, eu preciso vender, dá muito trabalho. Ao passo que no capitalismo financeiro eu tenho um papel e esse papel ele vai valorizar e eu posso simplesmente vender pela internet o papel com um clique, é muito mais fácil e eu consigo ganhar ou perder dinheiro, geralmente ganhar no caso, né, os grandes capitalistas nunca perdem, simplesmente fazendo trocas pela internet usando um celular. Então é muito mais prático, eu consigo me enriquecer muito mais. Então por que eles ficam falando que vai gerar mais trabalho, enfim? Simplesmente retórica para passar as reformas neoliberais
para que eles mesmos possam ganhar dinheiro, no caso o Paulo Guedes, mas para que o setor financeiro possa aumentar os seus recursos. É assim que funciona. E o problema é que o capitalismo ele pressiona os governos para que haja esse deslocamento dos investimentos para o capitalismo produtivo para o capitalismo financeiro. É assim que funciona. Ah, não são pessoas más, não, é só um fluxo natural que puxa o Estado do capitalismo produtivo para o capitalismo financeiro. Então é balela aquela história que ia gerar emprego? Sim, é balela. No caso, a Ford está para mostrar. Porque, pessoal, você só vai gerar emprego, você só vai aumentar a produção, contratar mais pessoas se você tiver demanda. Se você não tiver demanda, se você não comprar, você pode reduzir imposto, você pode fazer o que você quiser, que não vai haver aumento da contratação de mão de obra. Isso é óbvio. Ah, então o que vai acontecer se nós fizermos a reforma trabalhista do Michel Temer? O que aconteceu? As empresas reduziram seus custos tributários, seus custos de contratação, interiorizaram isso como lucro e como as empresas estão lucrando mais, os papéis valorizam. É assim. Eu não preciso vender um celular para aumentar o valor das minhas ações. Como que o Elon Musk é o homem mais rico do mundo? Quantos carros ele vende por dia? Por mês? O que o Elon Musk deve vender de carros no mundo inteiro em 6 meses? A General Motors deve vender aí em um dia. Mas ele é o mais rico do mundo. A empresa dele é uma empresa super valiosa. Por quê? Porque tem toda essa especulação. O capitalismo financeiro ele não é palpado em estruturas sólidas. Ele depende muito da especulação. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal. Se ficar com dúvidas, deixa aqui embaixo as suas dúvidas e a gente conversa em um outro vídeo. Me sigam também no Twitter, @profileooficial.